Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A brasileira Cosan, gigante de açúcar e álcool, compra parte da Vale e se torna uma das maiores acionistas da mineradora, porque a empresa de Rubens Ometo fez essa aquisição considerada tão ousada pelo mercado. Táxi sem motoristas. A Uber reacende o sonho do táxi autônomo e fecha acordo com a empresa americana para oferecer entregas e corridas sem condução humana. A Netflix anuncia plano com anúncios publicitários para conter a fuga de assinantes no Brasil e em mais 12 países. Como vai funcionar e quanto vai custar a novidade da maior empresa de streaming do mundo? Como andam as franquias no Brasil e quais as tendências do setor? Vamos receber em nosso estúdio o empresário José Carlos Semenzato, fundador de uma holding que controla 15 redes de franquias no país. E a Gerdau vai investir 700 milhões de reais numa unidade paulista para focar na demanda de veículos elétricos no país. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre a edição do Business falando da Cosan, que surpreendeu o mercado ao anunciar a compra de 4,9% das ações da Vale, a fabricante de minério de ferro e uma das empresas mais valiosas da Bolsa Brasileira. A companhia do empresário Rubens Ometo, uma gigante na área de açúcar e álcool, se torna, com essa aquisição de ações, uma das maiores acionistas da Vale. Falando nisso, você sabe quem são os maiores acionistas da Vale? Vamos acompanhar agora quem são os maiores donos de uma das empresas, repito, mais valiosas da Bolsa Brasileira. Em primeiro lugar, temos a Previ, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, com 8,5% das ações da Vale. Em segundo lugar, temos a Capital World Investors, com 6,6%. Em terceiro lugar, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, com sede nos Estados Unidos, com 6,3% das ações da Vale. Temos uma japonesa em quarto lugar, a Mitsui, com 5,9% das ações da Vale. E em quinto lugar aparece a Cosan com 4,9%. Em quinto lugar já é uma das 5 maiores acionistas. Agora, a intenção da Cosan é atingir uma fatia de 6,5% na Vale. Se isso acontecer, para isso acontecer, na verdade, precisa do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Se o CAD aprovar, a Cosan vai alcançar uma posição de mais de 23 bilhões de reais na Vale. E se isso acontecer, a Cosan sai do quinto lugar e vai para o terceiro lugar, é a terceira maior acionista da empresa. Agora você pode perguntar o seguinte: o que Rubens Ometo e a chefia da empresa querem com isso? Eles querem diversificar os negócios da Cosan. Luiz Henrique Guimarães, o presidente da Cosan, diz que quer entrar em setores em que o Brasil tem claras vantagens competitivas. De acordo com ele, a Vale é um ativo global em um setor fundamental para o Brasil e estratégico para a transição energética do mundo. As ações da Cosan durante a semana caíram bem em consequência desse anúncio, porque os investidores olharam da seguinte forma: eles acharam que a empresa teve uma decisão ousada nessa compra que a fez entrar no minério de ferro, um ramo acostumado com muitos solavancos no mercado financeiro, e o mercado é acostumado com isso mesmo, é acostumado com risco, é acostumado com queda e já se prepara, já se antevê. A gente vai seguir acompanhando essa empresa, Cosan, e a sua entrada na Vale. E a Netflix lançou finalmente um plano mais barato com anúncios publicitários e vai iniciar logo mais. A partir do dia 3 de novembro, as propagandas vão começar a surgir no meio das produções da Netflix. Mas calma, só vai aparecer para quem decidir pagar menos. No caso, R$ 18,90, o plano mais barato até agora do serviço de streaming. Quem possui o atual plano básico
básico no valor de R$ 25,90 não será afetado, tudo vai continuar igual, sem anúncios publicitários. E como é que vai funcionar para quem optar pelo pacote novo, pelo pacote mais barato? Serão de 4 a 5 propagandas por hora, com duração de 15 a 30 segundos, antes ou durante a exibição dos filmes e séries. Eu falei aí durante, porque esse durante aí chamou a atenção do mercado durante a semana aí, porque significa que você assiste a sua série de TV preferida e talvez na cena mais impactante de uma revelação que pode mudar toda a trama, vai parar e exibir uma propaganda de um remédio, uma propaganda de um banco, seja lá o que for. Mas é o preço que o assinante paga por decidir desembolsar menos. Essa é uma aposta decisiva, foi desenvolvida rapidamente, foi desenvolvida em poucos meses e olhada com lupa pelo mercado, sobretudo depois que a Netflix anunciou como parceiro um peso pesado da tecnologia, a gigante Microsoft. É uma resposta rápida da empresa depois de um tombo histórico neste semestre na base de assinantes. No último trimestre foram quase 1 milhão de assinaturas canceladas, exatamente 970 mil assinaturas. Esse, portanto, é um tiro certeiro, ainda uma aposta, é bom reforçar, para a Netflix se manter no topo entre os serviços de streaming. A novidade será disponibilizada no Brasil e em mais 12 países, como Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália, Japão, México, Reino Unido e Estados Unidos, o seu maior mercado consumidor, aliás, ao lado do Brasil, porque aqui nós somos um dos 3 maiores mercados da Netflix no mundo, que a faz ter o poderoso número de 221 milhões de assinantes no mundo, realmente um número de respeito. E a Justiça de São Paulo decidiu que a Apple vai ter de entregar um carregador para quem comprou um iPhone sem o acessório no Brasil. A decisão veio da 18ª Vara Civil de São Paulo, que também condenou a gigante americana a pagar uma multa de 100 milhões de reais, valor que deve ser destinado a um fundo voltado à proteção dos direitos dos consumidores. A ação foi movida pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes. O que aconteceu? Vamos voltar aí do começo essa história. A Apple sempre alegou sustentabilidade. Em 2020, quando ela decidiu lançar novos iPhones sem os carregadores, ela afirmou que a eliminação do carregador reduziria espaço para logística, o que significaria caixas menores, consequentemente, mais iPhones por containers. Isso nunca convenceu parte do mercado e principalmente nunca convenceu os consumidores. Porque eles podem não colocar numa caixinha, podem reduzir a entrega aí do produto, mas como é que a gente vai carregar o aparelho? Tim Cook, o presidente da Apple, um dos homens mais influentes aí do mundo, não inventou até agora uma bateria com carga vitalícia, portanto nós sempre vamos consumir o carregador e ele vai ser fabricado do mesmo jeito. O juiz do caso em São Paulo, ele disse que ele usou palavras duras, invocar a defesa do meio ambiente para tal medida demonstra evidente má-fé. Foi esse o termo usado por ele. A Apple tem agido com má fé, quase que uma propaganda enganosa, o que se revela, nas palavras dele de novo, uma prática abusiva, visto que até incentiva e estimula o consumidor a concordar com a lesão que ele está a sofrer. Qual que é a lesão? Levar um produto sem o carregador. A Apple afirmou que vai recorrer da decisão. E no meio de um monte de notícia de que vai começar a demitir funcionários, vai devolver unidades para conter custos, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp acaba de anunciar novos óculos de realidade virtual. E não só, a Meta de Mark Zuckerberg fechou uma aliança importante com a Microsoft para acelerar o plano no metaverso. Vamos por partes com essa notícia. A nova geração de óculos de realidade virtual, chamada MetaQuest,
Quest Pro começa a ser vendida no dia 25 de outubro pelo preço de $1.500, o equivalente a mais de R$7.800. Não há, por enquanto, uma previsão de lançamento no Brasil. Para Mark Zuckerberg, o Quest Pro é o próximo passo da realidade virtual em direção ao metaverso, a obsessão do empresário desde o ano passado. Os óculos, de acordo com ele, serão tão úteis para o trabalho como para os games. Entre as novidades está o uso de realidade mista. O que é isso? Ele vai permitir a interação entre objetos reais e virtuais e a capacidade de identificar expressões pelos movimentos dos olhos e do rosto. Segundo a Meta, isso faz com que o avatar no mundo virtual seja capaz de reproduzir o levantar de uma sobrancelha, um sorriso ou um contato visual com outra pessoa. Parece coisa muito futurista, mas isso já é real. Para a empresa, a novidade dá a sensação de que você está ali junto com alguém, não importa em que lugar do mundo você esteja, e é um grande passo rumo à realização da promessa do metaverso. E onde entra a parceria com a Microsoft? A união consiste em permitir que avatares da plataforma da Meta sejam usados em chamadas de vídeo do Teams, as salas virtuais da Microsoft. Satya Nadella, presidente da Microsoft, falou que versões do Teams vão permitir a participação de avatares da Meta em reuniões online, por exemplo. O concorrente Zoom também vai receber avatares a partir de 2023. A Meta reage no meio de um horizonte que não é tão favorável para sua rede social, o Facebook. O número de usuários ativos da rede social caiu pela primeira vez na história. Dias difíceis para o Facebook, mas ventos favoráveis para o metaverso, a aposta mais radical de Mark Zuckerberg na história da sua empresa. Saindo de Meta, indo para o Google fez anúncios importantes que aprimoram as ofertas em nuvens e a sua inteligência artificial. A empresa vai ter novos serviços. Um deles, por exemplo, pretende facilitar o uso da inteligência artificial como reconhecimento de imagem. Há um outro serviço chamado Translation Hub, que traduz documentos em 135 idiomas. Olha que interessante. Qual que é o objetivo de tudo isso? É ganhar participação de mercado. O Google se encontra hoje em terceiro lugar no mercado de computação em nuvem. Quem está na frente são os rivais, Amazon e Microsoft. O esforço do Google agora já é visto como uma das melhores apostas da empresa para crescer nessa seara. Agora, o Google teve um outro importante anúncio essa semana para o mercado. O Google vai começar a aceitar pagamentos com criptomoedas para serviços em nuvem no início de 2023. Essa parceria foi fechada com a Coinbase, que é uma empresa americana de negociação de criptomoedas e uma das maiores exchanges do mundo. Além disso, o Google vai começar a atender mais 6 países: Áustria, República Tcheca, Grécia, Noruega, África do Sul e Suécia. A ideia é construir data centers locais, que são verdadeiras usinas da nuvem, ou melhor, são verdadeiros centros de dados. Ou faz isso, ou faz parcerias com empresas existentes nesses países. Não foi divulgado quando essas expansões vão ocorrer. E prepare os bolsos para as férias nos Estados Unidos. A Disney vai aumentar os preços dos parques temáticos na Flórida e na Califórnia. O serviço Genie Plus, que permite que os visitantes evitem longas esperas em atrações populares, vai variar dia a dia com base na lotação dos parques. No Disneyland Resort, o custo de entrada e complementos, como estacionamento com manobrista, também subiu. No Walt Disney World, o Genie Plus custará entre $15 e $22, dependendo do dia do mês.
O Genie Plus estreou em 2021 e se tornou uma fonte de dinheiro para a divisão de parques, experiências e produtos da Disney. Isso ajudou os parques da empresa nos Estados Unidos a alcançar lucros recordes. A Disney já chegou a afirmar que cerca de metade dos visitantes dos seus parques pagaram pelo serviço, acrescentando que a maioria dos que o fizeram diz que optaria por fazê-lo novamente em pesquisas pós-visita. E olha só, quem aí já assistiu a série Super Pumped? Disponível hoje na plataforma de streaming Paramount. Sabe do que eu vou falar? Já está vendo as imagens, quem viu sabe do que eu vou falar. Ela conta a trajetória da Uber e do ex-CEO, o Travis Kalanick. Em diversos episódios, a produção mostra o interesse da empresa desde o começo em desenvolver carros autônomos para atingir os passageiros ao redor do mundo sem precisar se relacionar com os motoristas. Por que eu estou falando isso? Pois o sonho antigo de ter táxis autônomos da Uber pode começar já este ano. A Uber fechou um acordo com a Motional, que é uma empresa que desenvolve veículos autônomos para oferecer entregas e corridas sem motorista. O acordo de 10 anos com essa empresa combinará o robô táxi totalmente elétrico da fabricante com a plataforma de transporte e entrega da Uber. O negócio expande uma parceria existente entre as duas companhias para entregas de comida sem motorista através do Uber Eats. Esse serviço foi lançado em maio em Santa Mônica, no estado da Califórnia. Noah Zick, o chefe global de mobilidade autônoma e entrega da Uber, esse cara que vocês estão vendo aqui no telão, disse que o alcance dessa parceria mostra o importante papel que os veículos autônomos compartilhados desempenharão no futuro do transporte. E a Gerdau, uma gigante do setor de siderurgia, vai investir 700 milhões de reais numa conhecida unidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, responsável pelos aços especiais. O aço especial é direcionado quase diretamente para o setor automotivo, sobretudo caminhões e ônibus. Atende também veículos leves, mas em número menor. Essa usina de Pinda, como é chamada, emprega 2.300 profissionais e vai receber a instalação de um novo equipamento chamado lingotamento de produção do aço, que promete um processo mais automatizado e com melhor rendimento. O objetivo do aporte na região é não deixar faltar aço no mercado. Essa é uma frase, aliás, dita por um dos principais executivos da empresa. Nós não podemos deixar faltar aço. A empresa quer, com isso, se antecipar ao novo cenário do setor automotivo, com mais veículos híbridos e elétricos no país. Esse investimento na usina de Pinda não é único. Ele vai se juntar a outros investimentos em Mogi das Cruzes e na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, todos para modernizar as instalações da empresa. As 3 unidades que eu acabo de falar vão receber no total R$1 bilhão em investimentos. E como anda o setor de franquias no Brasil? O empresário José Carlos Semenzato é sinônimo do setor. Ele é fundador desde 2010 da SMZTO, uma holding que controla 15 redes como a empresa de estética Espaço Laser. O portfólio desse empresário conta com mais de 3.500 unidades. Em 2021, ele faturou nada mais, nada menos que R$4,5 bilhões em 2021. E para conversar sobre o setor e outros assuntos, nós recebemos Semenzato José Carlos em nosso estúdio. Obrigado, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, como é que anda o mercado? Vamos responder a pergunta que está na nossa tarja na televisão, Semenzato. Como é que anda o mercado de franquias no Brasil? Ele está aquecido? Sim, o setor de franchise é um setor muito resiliente, Bruno. Ele sempre cresceu antes da pandemia a taxas de 2 dígitos. E recentemente, após a pandemia, nós estamos numa retomada muito forte.
E eu acredito que 2023 a gente já começa a sinalizar com crescimentos em 2 dígitos novamente, porque é um setor, como eu disse, muito resiliente. Nos momentos de dificuldade, de crise, de desemprego, ele cresce como nunca. E é uma alternativa importantíssima, que eu vou colocar alguns pontos aqui bem relevantes para você e para os telespectadores. Agora, assim, vamos falar de setor. Hoje no Brasil, se eu perguntar para você, qual o setor de franquia para eu ganhar dinheiro? Muita gente deve fazer essa pergunta para você. Sim. Lembrando sempre que ganhar dinheiro, eu acho que não existe nenhuma franquia que paga dinheiro fácil. Não, né? Não tem dividendos gratuitos, não existe. Exatamente. O que é importante no mundo do franchising, eu sempre coloco que é o perfil do franqueado. O que você gosta? Não necessariamente você entrar para o setor da saúde, porque é o setor hoje mais pujante, mais rentável e que tem uma taxa de desenvolvimento muito rápida, significa que você vai dar certo, significa que você será bem sucedido. Então o perfil é muito importante, mas mais importante do que isso é, de fato, o setor. E hoje estética, beleza e saúde está em voga. Isso significa que o brasileiro, isso é no Brasil, né? Brasil, tendência mundial. Nós temos um delay, Bruno. Normalmente começa as teses, lá fora e vem para cá. Hoje a SMZTO está se especializando cada vez mais em investir em teses, né? Nós estamos falando de economia circular, nós estamos falando de economia prateada, que são a melhor idade. Então a gente tem uma série de teses que já foram movimentos importantes no mundo e que essa onda chega no Brasil. Né? Hoje a gente está acelerando de forma importante, né? Com muita solidez, Terça da Serra, que é uma residência sênior, e também Peça Rara, que é um brechó. Isso trazendo benefícios para o meio ambiente, a economia circular, principalmente os jovens estão comprando isso de forma assim muito sólida. Mesmo, porque assim, a gente vai acompanhando, né, você com a sua empresa, você vai acompanhando o comportamento da sociedade, né? As pessoas estão envelhecendo e pela sua resposta as pessoas estão cuidando realmente da estética, né? Estão querendo mudar rosto, corpo. São mais aproximadamente aí 10 milhões de sorrisos transformados nos últimos 10 anos. Nós nos tornamos, com Odonto Company e Oralsim, o maior grupo de clínicas odontológicas do mundo. São mais de 2.300 clínicas em operação no Brasil. Espalhado por todos os estados. Esse ano de 2022 a gente deve faturar perto de 3 bilhões de reais de sellout, de vendas nessas clínicas todas. Isso prova o quanto o brasileiro está investindo na aparência, na estética, né? E isso é um movimento, Bruno, que vem de algum tempo em razão exatamente do crescimento das mídias sociais. As pessoas querem se ver melhor. Não tem só o aspecto da saúde, né? Que é um ponto importante, mas elas querem se ver melhor, elas querem se mostrar melhor no Instagram, no Facebook, etc. Olha só, interessante isso. Agora, qual o valor mínimo da franquia? Eu quero fazer uma franquia de XX, eu posso entrar com quanto? Hoje você tem as micro franquias, que você pode começar com investimentos a partir de 10, 20, 30 mil reais. Tá. Há franquias médias, que os investimentos giram em 100 mil e 300, 400 mil, que são as que mais crescem, que esse é um pouco do tamanho da elasticidade do bolso do investidor. E depois você tem as franquias de médio para grande porte, você pega as grandes ultrapassam marcas. 500 mil reais. Tá. No nosso portfólio a gente tem todos esses modelos. Com 10 mil reais eu posso fazer que tipo de negócio? O 10 mil reais você pode, por exemplo, ser um revendedor, um franqueado, revendedor, distribuidor, por exemplo, de geração de energia solar na residência. Então você compra uma micro franquia, hipoteticamente a gente fez um investimento esse ano na HCC, que é uma empresa de geração de energia solar. E você, ao comprar essa franquia de baixo investimento, uma franquia home office, você praticamente cuida da sua agenda, você busca clientes e você gera renda suficiente para você manter a sua família. Você faz, por exemplo, de 5 mil a 20, 30, 40 mil reais de renda por mês, porque vai depender da sua produtividade, da sua capacidade de relacionamento no local que você vive, no entorno. Então essa é a micro franquia. E isso é um ponto que você tem que deixar claro, né, Semenzato? Tudo depende do trabalho, do esforço do cara que abraçar a franquia. Sempre. Você não pode pegar o negócio Ninguém pode garantir sucesso em franquia. Eu sempre digo, vai conversar com os franqueados antes de adquirir uma franquia que já estão na rede.
Você está satisfeito com a franquia? Você compraria novamente essa franquia se você fosse comprar hoje? Esses são os indicadores. E a taxa de retorno é proporcional ao investimento que você faz e ao esforço. Eu sempre digo isso. Você quer quanto de renda por mês? Eu quero 50 mil reais por mês de lucro. Então você vai montar uma clínica odontológica e vai investir em torno de 500 mil reais. Nós vamos trazer para você entre 30 e 50 mil reais de renda líquida por mês. Muito bem. É uma taxa de retorno que normalmente gira entre 15 e 24 meses, que é excepcional. Muito bem, olha só, a gente tem um espaço do programa que a gente fala com frequência aí sobre empreendedorismo. E o Semenzato aqui é empreendedor nato. Para se ter noção, aos 13 anos ele vendia coxinha, feita pela sua mãe, né? Exatamente, eu me tornei o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história. Eu conto essa história, Bruno, e as pessoas falam, mas como assim, né? Como é que você pode se intitular o melhor? Eu consegui comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe. Isso em um ano de trabalho com a venda das coxinhas. 13 anos você tinha? Com 13 anos. Claro que o Fusquinha é muito simbólico, porque ele simbolizou que o trabalho traz riqueza, que o trabalho gera retorno incomensurável, né? E ali eu realmente me projetei e entendi que quanto mais eu me esforçasse, que quanto mais eu trabalhasse, eu mudaria o status quo da minha vida, da minha família, né? E da sociedade. E aí foram mais de 4 milhões de jovens que eu coloquei no mercado de trabalho com a Microlins. Foi uma empresa que eu fundei. Ali foi fundei um pouco do seu início como foi a minha primeira empresa, foi o meu primeiro investimento. Depois a Embeleze, Instituto Embeleze, a gente qualificou mais de 2 milhões de mulheres como cabeleireira, manicure e pedicure, que levaram renda para casa, que ajudaram a contribuir com a renda da família. Isso não tem preço, isso tem muito propósito. Transformar mais de 10 milhões de sorrisos no Brasil, quanto vale isso? Então, tudo tem um propósito por trás. Então, eu sempre digo que, antes de comprar uma franquia, veja se aquele produto ou serviço caiu nas graças do consumidor. Ou seja, o consumidor gosta daquele produto ou serviço, aí você pode investir naquela franquia. Do contrário, vai ser mais um negócio. E tem uma frase que eu acho ótima sua, que você é a prova viva de que qualquer um pode ganhar milhões de reais. Qual que é o segredo? Me conta aí o segredo. Você tem alguns princípios, eu vou chamar aqui de pilares, né? O primeiro, você precisa ter um sonho grande. Eu sei que é algo que muita gente diz, né? Mas você precisa verdadeiramente sonhar com algo grande. Depois você precisa ter foco. E você precisa entender que você não vai ficar rico da noite para o dia. Essa é uma coisa que os jovens precisam entender. Não tem negócio fácil, não tem negócio milionário da noite para o dia. Depois você precisa ter uma coisa chamada perseverança. Você tem que ficar. É como um jogo de tênis, de basquete, seja o que for. Você precisa ficar, insistir, persistir. E depois você tem que ser resiliente, porque você vai perder, você vai errar. E você precisa ressurgir lá de baixo com muita energia, né? E superar aquele momento de queda. Todos esses pilares eu passei por eles. E aí a vitória virá. E é uma jornada. Foram 19 anos para eu colocar a mão nos primeiros 200 milhões, quando eu vendi minha primeira empresa. Quando você vendeu sua primeira ação. Foram 19 anos. Então não tem jornada fácil. E o jovem às vezes, não, em 2 anos eu vou ficar rico. Não existe. Não existe. Não tem milagre. É foco, determinação, persistência, resiliência, né? Então você tem que ter um planejamento de longo prazo. Não tem moleza. Nós acabamos de receber José Carlos Semenzato. Muita gente, essas palavras são muito fortes aí, muita gente, nossa audiência aí. A gente tem uma ala jovem aí que gosta de assistir o programa e certamente qualquer idade, na verdade, ouviu as suas palavras e se identificou de certa maneira e vai impactar, eu acredito, na vida dessas pessoas. Parabéns pela sua história, parabéns por gerir essa holding aí com tantas franquias e por impactar a vida de tanta gente, como você mesmo falou, né? Obrigado, Bruno. Nós somos o maior grupo de investimentos em franquias no Brasil. Nós queremos ultrapassar 4.500 franquias em operação esse ano de 2022 e ultrapassar 6 bilhões de reais de sellout.
Então, é um grupo muito sério, pessoal que trabalha 24 horas para transformação de vidas, para realização de sonhos das pessoas. Esse é o Brasil definitivamente que acontece todos os dias nas ruas de todos os estados brasileiros, né? Muito bom quando isso acontece. Agradeço mais uma vez sua presença aqui no Business. Estou sempre à disposição. Viu? Volte sempre comigo. E você que gosta de viajar, ter conforto no destino, prepare-se. A Rede Hilton, uma das maiores redes hoteleiras do mundo, anunciou que vai construir quartos, sabe onde? No espaço e mais precisamente na nova estação espacial Starlab, que será lançada em 2027. A Starlab recebeu no ano passado um aporte de 160 milhões de dólares da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, para desenvolver a nova estação. O acordo firmado prevê que a rede hoteleira também vai cuidar dos espaços comuns da estação espacial, porque a ideia é que ela seja usada tanto em pesquisas feitas por cientistas e astronautas, quanto na exploração do turismo espacial. Esse turismo já tem preço. Uma estadia de 8 dias vai custar cerca de 55 milhões de dólares, mais de 280 milhões de reais, um turismo definitivamente para poucos. E essa notícia mostra que a exploração espacial é algo crescente. Prova disso é que os homens mais influentes do mundo estão nessa seara. Primeiro teve a SpaceX, do Elon Musk, que se tornou o primeiro veículo usado pelo governo dos Estados Unidos para levar astronautas ao espaço. Depois, a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos em 2000, que levou os cidadãos civis para viagens espaciais de turismo. Uma viagem dessas custava milhões de dólares uma década atrás. O preço ainda é bem salgado, mas está caindo. O custo agora está em torno de 200 mil dólares e o preço vai seguir caindo à medida que a tecnologia dos foguetes evolui. E como toda inovação, ela começa para pouquíssimos, depois com o tempo ela se torna acessível e mais barata. E eu vou encerrar o programa com uma pergunta: será que daqui uns anos você vai dizer a seus amigos e familiares que vai tirar 15 a 30 dias de férias no espaço? Será? Com essa pergunta, eu finalizo o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.